esse é um momento de tensão absoluta. A gente trouxe 2 palestrantes online. A gente está testando o limite da possibilidade de fazer essa conversa. A gente vai falar sobre tokenização, a próxima era da economia digital. Este vai, né, com 2 palestrantes, cada um num lugar do mundo. Em quase 3, 2, 1. Olá. É que eu não dei tempo, não deixei Me ouve ninguém bem, descer. Maurício? Então, Show. tá entrando. Tudo bem. Pode ser o meu aqui. Enquanto isso, Não, eu tô te ouvindo as bem. perguntas que vocês mandaram no slide, a gente vai guardá-las com carinho. Algumas pessoas mandaram. Agora Tem sim. algumas boas perguntas aqui. Aê. Se a gente tiver novas oportunidades, já Bom, estão você tá de guardadas. fone também? Então, não... O que aconteceu de blockchain na semana. Apresento também o Blockchain Insider, que é um podcast em inglês que sai a cada 15 dias, onde eu co-apresento com o Kai Sheffield, que é o cara de cripto da Visa. E o meu job, né, do dia a dia, eu sou head de produto para a rede Midnight, aqui em Londres. E estamos aí, e nos vários grupos de discussão, fazendo debates e provocando, né, discussões aí sobre a evolução da nossa criptoeconomia. Prazerzão estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou o Jeff Prestes. Eu atualmente trabalho como consultor blockchain, presto serviço para várias empresas aqui no Brasil e principalmente no exterior. E também estou muito feliz aí, agradeço o convite para estar aqui com vocês. E você está falando de onde mesmo, Jeff? Eu tô aqui em São Paulo. Comparado com o Rio de Janeiro, é um outro país. Exato. Então, Jeff está em outro país, Magal está em outro país. A gente teve, né, 3 dias de blockchain em Rio aqui, e hoje o painel, a trilha específica era uma ideia de Regulation Rocks, né, que é a tentativa de juntar, né, a conversa de regulação e inovação no mesmo espaço. Só que a gente está olhando para frente numa ideia de uma economia totalmente tokenizada, onde a gente consiga, né, já extrapolando, a gente consiga tudo que tem valor financeiro, tudo que for um ativo financeiro, ele tem uma versão tokenizada numa blockchain e a gente tem uma moeda digital de liquidação. Tem papel o regulador nesse mundo? Qual é a função do regulador? Se não no final, se for um desenho muito utópico, né, qual é a função do regulador nesse mundo? Essa é a minha pergunta inicial para vocês. Posso, Maurício? Vai lá. Tá legal. Então, a gente, até interessante, coincidentemente, a gente teve um debate sobre isso também em outro fórum de discussão e o regulador tem o papel de ajudar a achar o equilíbrio, né? Um colega estava dizendo, se não vira a lei, aquela terra de ninguém onde é aplicada a lei do mais forte. Então, acho que o regulador ele tem o papel de ajudar que esse ambiente de negócio seja honesto, que ele seja inclusivo, né? E que todo mundo, e aí, enfim, ajude que as coisas funcionem bem e trazer esse equilíbrio. Eu acho que esse é o grande papel, o papel do regulador. Aí tem que tomar cuidado para não errar a mão, né? O regulador fazer coisas, que eu acho que o papel dele é mais permitir que as coisas fluam e, de novo, trazer equilíbrio para o sistema. Essa é a minha visão. Acho que nivelar esse campo de jogo é importante para dar condições iguais de todo mundo competir, né? Acho que esse é o grande papel. A gente tem uma sorte danada de, no Brasil, o Banco Central, que é o regulador principal do mercado financeiro, ser um inovador quanto mais, né? Se você for pegar a história do Bacen, do ponto de vista de inovação tecnológica, né? Eu, pelo menos profissionalmente, fui ter primeiros contatos com inovação do Banco Central, um SPB, né? Que já foi um avanço em relação a tudo que havia
naquele momento no mundo em relação à tempestividade de transferências, né? Aí a gente viu a evolução disso em várias frentes ao longo dos últimos 20 anos, a última mais emblemática é o Pix, e agora o Drex vindo aí como mais uma opção, né, de modelo de liquidação e entrando de cabeça na economia tokenizada, né? Então, acho que esses são exemplos substanciais de como um regulador pode sim empurrar o avanço, né, num mercado tão regulado como o mercado financeiro. E do contrário, a gente teria o que o Marcelo, né, falou, o Deschamps falou, que é sem regra, quem pode mais, bate mais, e leva mais, e atrai mais, e tem melhor, né? Se com regra já tem, né, os bullies no mercado, você imagina se não tivesse. Então é bacana poder ver um pouco de equilíbrio nisso e dar condições de igualdade para todo mundo competir. E aí eu acho que, até para trazer para a audiência também, a clareza de que você pode trazer essa governança e aplicação dessa regulação através dos smart contracts. Então, dentro do Drex, né, que como o Magaldi está falando, que está sendo conduzido de uma maneira brilhante, é algo muito, muito inovador, né, que o Bacen está conduzindo e está trazendo isso, eles vão poder trazer essa regulação, né, segurança jurídica, né, e trazer esse equilíbrio, essa governança toda através dos smart contracts, né? Então, vai ser perfeito, porque o próprio regulador escrevendo os contratos que vão definir as regras do funcionamento do jogo, é algo sensacional, e aí vai trazer os benefícios da blockchain, porque nenhum ator vai poder enganar, nenhum ator vai facilitar a fiscalização, porque os próprios smart contracts que o Bacen vai publicar na rede do Drex farão esse papel de enforcement, né, de garantia da correta execução, né, pelos players das regras do jogo. Tem um desdobramento interessante disso, é que talvez seja mais fácil, né, do ponto de vista da função de supervisão do setor que o Banco Central tem, talvez seja mais fácil o Banco Central olhar para o ambiente do Drex e fazer censo dos COSIFs que estão ali sendo sensibilizados, né, do que dos relatórios tradicionais gerados pelos bancos, né, e publicados com um certo atraso, no sentido de que a transação acontece no dia 1, esse relatório das transações do dia 1 vai alcançar o Bacen ali 30, 45, 60 dias, dependendo do relatório, né? Então, você passa a ter uma tempestividade, né? A gente chama de on-chain oversight, né? Que é como é que a gente supervisiona isso direto na blockchain, e pode ser que abra o caminho para o Banco Central, enquanto supervisor, olhar para o resto do mercado e falar assim, pô, é muito mais fácil fazer supervisão na plataforma tipo Drex, vamos agora começar a olhar para os demais produtos que a gente ainda não faz no Drex e ver como é que a gente transforma o resto da infraestrutura do mercado para conseguir ter uma supervisão mais tempestiva, né, de gerenciar melhor risco sistêmico, com mais informações on-chain. Então, acho que esse é uma discussão importante, é uma discussão que a gente já provocou até aqui no Reino Unido em alguns fóruns. Já vi projetos piloto em andamento em outras jurisdições, e é o que você falou, Jeff, é o benefício de usar a blockchain é trazer essa transparência para o setor inteiro, né, agora. Então, acho que essa é uma vantagem importante e facilitaria bastante também, traria benefício também, não só para o mercado, mas também para o regulador. Maravilha. Você, enquanto a gente estava brincando de consertar o som aqui, você mandou uma citação do Eric Voorhees, ou qualquer coisa parecida como essa, e mais cedo, Magaldi, você mandou num grupo o vídeo dele do Permissionless, e eu tive a coragem de trazer, né, a referência desse vídeo para cá, para o Fábio Araújo, e eu vou ter a coragem de trazer, né, citando fonte já, eu vou ter a coragem de trazer para vocês.
você tem uma proposta de disrupção tecnológica e talvez de modelo de sociedade baseado na não permissão, na descentralização, né, plena, na não necessidade de pedir autorização para ninguém, hora nenhuma, para mexer com meu dinheiro, transacionar meu dinheiro, numa ideia de que, né, geografias nem existem, né, e não devem ser consideradas nesse processo. E isso isso histórico vai lá, de paper de Bitcoin, obviamente, para cá, isso é uma história, né? A gente tem o momento do Facebook querendo a moeda dele. O regulador tem se apropriado dessas tecnologias. O regulador, né, tem olhado todo esse discurso que, por um lado, né, ele pode disruptar modelos sociais, mas ele tem simplesmente se apropriado de modelos e de tecnologias propostas por esse grupo. Eu não vou perguntar nem se é justo, né? Mas assim, como isso é benéfico? Como é que isso pode ser benéfico do ponto de vista, né? De eu pegar esse pacote tecnológico que não foi necessariamente feito para isso, pelos criadores, e trazer, né, para uma estrutura centralizada, centralizadora da sociedade que a gente tem hoje. Como é que isso pode ser benéfico? Essa é a pergunta. Cara, assim, eu acho legal que todo mundo fala, é despermissionado, e acha ruim quando um agente do Estado usa tecnologia. Pô, é despermissionada. Por que o agente do Estado não pode usar uma tecnologia? É uma tecnologia, ué. Qual o problema, né? Então, acho que a gente fica muito nessa ilusão do maximalista da descentralização, de que tudo é descentralizado, se não for centralizado não vale, se for descentralizado você é um fantoche do Estado. Gente, a gente vive num mundo de muita nuance e o problema das redes sociais é que a rede social mata a nuance, né? 140 caracteres, 280 caracteres não são suficientes para elaborar coisas altamente sofisticadas do ponto de vista da sua pergunta, que é qual o impacto social de uma coisa dessa, de uma tecnologia pensada para ser disruptiva, totalmente descentralizada, sem ponto central de falha, despermissionada, e ser aplicada numa situação centralizada. O único motivo pelo qual isso é possível é porque descentralização é um espectro. Você vai ter várias camadas, né, desde a sociedade até as camadas tecnológicas, que vão ser mais ou menos centralizadas. E o bacana do despermissionamento é que vai ter para todo mundo. Vai ter para quem é altamente bankless, ou seja, o cara que é o próprio banco, e vai ter para a pessoa que quer ter alguém para esganar se der algum problema no aplicativo dela, né? E eu acho que é aí que está a beleza da gente trabalhar no ambiente despermissionado. Você vai ter diferentes casos de uso, diferentes UX para diferentes personas. E aí você vai ter, finalmente, número 1, né, cauda longa em vários nichos. E número 2, você vai ter a capacidade de finalmente ter algo que é realmente centrado no cliente de verdade, né? Que é uma promessa do Open Banking que é mais ou menos nessa linha, mas a hora que você vai por esse espectro de descentralização, você acaba tendo literalmente a capacidade de ter customer centricity do mercado como um todo, né, ao redor, por exemplo, de uma wallet. Então, esse eu acho que é uma facilidade desse ambiente despermissionado que a gente acaba podendo experimentar em qualquer ponto desse espectro. Então, acho que é super válido. Adorei o papo do Eric, acho importante ele ter essa preocupação nobre, né, de que o código ele executa de maneira determinística, então ele é menos subjetivo do que a lei que pode ser interpretada, né, por um advogado ou por um leigo. Verdade, né? Mas quando você tem um código imutável e o código imutável carrega um bug, porque quem programou foi uma pessoa que também escreveu uma lei, você acaba tendo que jogar nessas duas leis. Por isso que eu acho que o espectro, né, trabalhar com a conceituação disso no espectro, não só evita que a gente se limite, né, nas discussões, na conceituação, mas abre uma série de avenidas para uma série de possibilidades para atender de pessoas diferentes com critérios diferentes. Acho que os projetos que o Jeff está fazendo tem uma amplitude grande também, né, Jeff, em relação às possibilidades. Você não se fica se limitando, isso aqui só pode ser desse jeito, senão você só faz um projeto na vida. Bom, acho que fazendo uma
uma justiça aqui para o Eric. Acho que uma coisa que ele trouxe lá, o comentário foi que no caso dele, nos Estados Unidos, ele vê o regulador avesso ao cripto, avesso a usar essas tecnologias, etc. Então, a gente vive aqui no Brasil uma situação, falando de Bacen, muito diferente, né? Então, acho que se ele fosse fazer esse discurso aqui, conhecendo o nosso ecossistema, acho que ele não, algumas coisas ele não falaria, porque não precisaria falar. Acho que realmente a situação, acho que me parece muito mais agressiva nos Estados Unidos do que aqui, né, nesse aspecto. Então, eu acho que a maioria já também das pessoas, profissionais mais maduros do mundo de criptoativo, não veem problema. Acho que, pelo contrário, acho que talvez se a gente tivesse a oportunidade de trazer o Eric aqui para o Brasil, explicasse o que está acontecendo, etc., acho que, por exemplo, aqui no Brasil, falar, poxa, que ótimo, que bom que o Banco Central de vocês está usando uma tecnologia baseada no Ethereum, um software open source, né? E foi muito... Então, porque as escolhas foram, para mim, até agora, as escolhas que estão sendo feitas para o Drex estão sendo muito boas. Publicando tudo no GitHub, para que qualquer um possa olhar. E esse foi um dos comentários aqui. Em algumas notícias, alguém, em algum momento, alguém publicou, né? Fulano descobre que o smart contract do Banco Central pode bloquear. Aí fala, descobre nada, ninguém descobriu, tá lá, tá aberto, a função tá pública, né? Tem descoberta, né? Ninguém foi lá, abriu o baú e tentou, né? O Banco Central está tentando esconder. Acho que essa é uma posição do nosso né, regulador, da parte bancária, muito interessante. Eu quero puxar um pouco a pergunta. A gente Posso teve só aqui fazer um parênteses disso que você falou? Porque acho que você falou um ponto muito bom. Aí entra o que eu estava falando da regra do jogo, da honestidade da regra do jogo. Todo mundo sabe que o Bacen pode fazer aquilo. Tá na regra do jogo, tá claro. Ninguém vai poder falar, eu não sabia. Não, tá claro, tá transparente. É isso que é o papel do regulador. Você ter esse nível. Por quê? O que o empresário quer quando está trabalhando no agente financeiro é saber qual que é a regra do jogo, ter transparência. Isso é a base, senão você não consegue construir negócios. Então, esse exemplo que você trouxe, maravilhoso, Rodrigo, é um exemplo de que, ó o bom uso da tecnologia aí, ó a boa governança aí. Boa prática, né? Exato. E acho que conecta um pouco com o Magal estava falando, de uma ideia de supervisão on-chain, que se neste momento, se você desenhar tudo que você precisa para supervisionar o mercado, você sabe de antemão como, né, o que está sendo olhado e quais são os limites da regra. Acho que essa é uma também das belezas que a gente está discutindo. Mas a gente está com uma questão aqui que acho que para mim é super interessante. A gente teve aqui Banco Central e CVM, né, que é o desenho regulatório brasileiro, né, não é exatamente igual em todos os países. E você tem de um lado uma moeda digital de liquidação e do outro, né, boa parte dos ativos que são valores imobiliários que vão interessar. Eu vou separar essa conversa em duas para depois juntar. Função da moeda digital brasileira, função do Drex. Por que né, a gente vê tanta gente dizendo que a nossa moeda é muito diferente? O desenho dessa moeda digital brasileira é diferente, né, de vários outros países. E o que vocês acham? Até onde a gente vai com elas? O que a gente vai conseguir fazer com elas? Acho que a primeira parte é essa. Por que a nossa é tão bem falada e tão diferente das outras? E até onde a gente vai com ela nesse modelo de economia digital e tokenizada? Essa é uma pergunta profunda. Deixa eu dar meu chute aqui. Eu acho que a gente acho que até discutiu numa das lives do FinTrender esse ponto, né? O primeiro é que o Brasil focou no modelo de CBDC, né? O Drex foca no modelo de CBDC, onde a CBDC emitida pelo agente centralizador é uma CBDC de atacado, ou seja, os agentes que ele regula são aqueles agentes que vão interagir diretamente com aquela CBDC, né? Você não tem uma CBDC de varejo como é na China, que o Banco Central emite e o cidadão tem a carteira lá, e aí fica, né, um passivo entre o cidadão e o Banco Central, né?
o que no fim acaba desintermediando os bancos comerciais, que são importantes para dar liquidez na economia, especialmente num regime fracionado, né, de reserva fracionada. Então, o bacana é que o Banco Central respeitou essa arquitetura de 2 camadas e está dando liberdade para as entidades reguladas, né, bancos, instituições financeiras de pagamento, de trabalhar com o Drex. A gente descobriu hoje também, por uma dessas apresentações aí no evento, o Drex do varejo, né, que é o que a gente chamava lá de o real tokenizado, né? Então, o Drex do atacado, que era o real digital, e aí o Drex do varejo, que é o real tokenizado. Significa que o banco vai ter uma reserva em CBDC ou em Drex de atacado e vai poder escolher em que tecnologia, em que formato ele vai conseguir emitir, né, a correspondência daquele saldo em Drex de varejo ou num depósito tokenizado. Isso gera uma capacidade de inovação para os bancos e para as instituições financeiras do Brasil que uma CBDC de varejo emitida pelo Banco Central não permitiria, porque você fica preso na capacidade do regulador de inovar. Então, eu acho que abre uma avenida para as entidades, né, do mercado financeiro brasileiro inovarem no seu modelo de gestão de garantias, no seu modelo de gestão de empréstimos, no seu modelo de operação de câmbio. Tem uma série de outras coisas que vão poder ser feitas do ponto de vista de inovação, que agora passa a ser possível diretamente, né, dos bancos e das instituições financeiras, que os outros modelos, né, seja de varejo, seja híbrido, talvez não permitiriam, e essa arquitetura que o Banco Central brasileiro escolheu facilita bem, né? Então, pensar aí, de repente, você começa a ter até streaming de folha de pagamento, né, que é uma coisa que a gente vê muito em DAO já, e que, né, com essa arquitetura escolhida, passa a ser possível também fazer isso no mercado tradicional. Então, tem uma avenida grande aí de inovação, que eu acho que essa arquitetura talvez seja por isso que a reputação que já era, né, excepcional do Banco Central brasileiro tem se consolidado também no ambiente das criptos. Perfeito. Jeff, quer contribuir? Sumarizando e trazendo alguma coisa mais, talvez algumas coisas mais palpáveis, eu estava ontem num evento sobre inovação no agro, né? Então, por exemplo, você vai permitir com o Drex do futuro que possam contratos de futuros agrícolas possam ser realizados nesse ambiente. A compra, né, por exemplo, compras de equipamentos, né, de maquinários, eu posso, por exemplo, sei lá, até mesmo caminhões, né, coisas que são usadas no logísticas para o agro. Então, vai facilitar, porque a troca da titularidade vou poder pagar, né, com o real, né, nesse mercado, e já a titularidade do bem vai poder instantaneamente ser enviada para o vendedor. E fora aí, com itens que o Magaldi citou, que é urgente a modernização do mercado de investimento brasileiro. Não só brasileiro, vamos ser honestos, acho que o mercado de investimento no mundo como um todo, se você comparar com o mercado de crédito e pagamento, ainda está na era do TACAP, a gente ainda está na época dos neandertais ainda. Então, eu acho que o Drex permitirá que o mercado de investimento, e aí tudo que isso engloba, itens que o Margaldi já falou, não vou falar de novo, se modernizem e facilitem o crescimento e, principalmente, né, trazer mais equilíbrio e justiça para esse mercado, porque tem muita coisa escondida debaixo de plano e planilha Excel, e que eu acho que aí o Drex vai poder trazer mais honestidade para esse mercado ali da evolução tecnológica, e aí que vai acontecer o quê? Mais produtos vão surgir. Maravilha. Você falou de mercado de investimentos, a gente estava nessa conversa com a CVM, inclusive, e aí já vou tentar trazer outra parte. No outro dia, também, numa conversa bem coloquial, eu estava tentando explicar que bom mesmo é café com broa de milho. E, no caso, o Drex é o café. Ninguém vive só de café. Eu preciso ter do outro lado, né, algo que eu faça e dê substância nessa conversa. Eu preciso, de alguma forma, ter os ativos do outro lado, né, para eu destravar
né, essa ideia de uma economia digital. E esses ativos vão estar muito vinculados a, né, ativos de investimento são, talvez, e o Jeff estava falando isso, dos pulos mais importantes para a gente dar. Qual é o papel dos reguladores como, né, uma SEC, uma CVM, e por que parece que deste lado o processo está mais travado? Realmente tem um comportamento bem distinto entre o regulador da moeda e o regulador dos ativos de valores mobiliários, né? Eu acho que tem mais complexidade, sim, nas regulações de valores mobiliários. Você tem impactos do ponto de vista de expectativa e do ponto de vista até de risco estrutural, que precisam ser considerados, né? Mas eu acho que um dos principais obstáculos é olhar para ativos que são tokenizados e achar que eles são diferentes porque eles estão tokenizados. Acho que essa é uma discussão importante, né? O veículo com o qual você transaciona um ativo não muda a natureza do ativo. Então, quando a gente ouve falar de RWA, né? Você vai no Crypto Twitter, é RWA para cima e para baixo, que é Real World Assets, que no mercado financeiro são os ativos, né? Não muda nada. E realmente você ter um ciclo de vida bem documentado, bem estruturado, né? E uma orientação muito clara do que fazer com esses ativos reais, on-chain, é um exercício importante para fazer, e aí precisa ter dedicação, né? Precisa ter gente olhando para isso do ponto de vista do regulador, para não faltar nada, né? E também você ter espaço para experimentação, né? Uma coisa que no Brasil o Banco Central fez muito bem com o Lift Challenge, né? Então, acho que esse talvez seja o caminho, e a gente ouve falar, né? Não sei o quanto disso é verdade, que esses reguladores do mercado dos valores mobiliários, eles sempre estão menos estafiados, né? Com menos recurso do que os reguladores da moeda, e isso não tem a menor dúvida que falta de recurso é um problema para qualquer inovação, né? Então, acho que essas seriam as minhas considerações. E aí tem questões particulares de país a país em relação ao ambiente político em que essas coisas acontecem. Aí não dá nem para comentar, porque cada caso é um caso, né? Mas, assim, horizontalmente, eu acho que essa questão do recurso, da dedicação, né, ao foco, né, e à estruturação de um mercado que tem mais regras, realmente é mais complexo. Isso aqui que o Jeff acha. Antes de passar o Jeff, só para reforçar uma coisa que você falou, e aí o número brasileiro a gente pode dar, a proporção de servidores Banco Central, CVM, é quase 9:1. Então, realmente... O Banco Central é 9 vezes maior do que a CVM, do ponto de vista de capacidade. Em relação ao número de servidores, é 9 vezes maior do que a CVM hoje. E você tem o número de quantas regras tem para cada um supervisionar? Essa é outra conta interessante, né? Não, mas eu já estou aqui com ela anotada para a próxima conversa. Porque você tem mais regra e menos gente. O problema é um pouco maior. Né? O papel do CVM e SEC, os reguladores de ativos, né, de valores imobiliários, e se você, né, tem essa mesma sensação que tem uma complexidade maior e anda um pouco mais lento. Vamos lá. Falando de Brasil, a gente realmente tem um problema, né, da falta de servidores, que até mesmo no Bacen realmente é um problema, né, que aí o pessoal tem trazido e realmente precisam de apoio. Então, as duas entidades precisam de apoio. Acho que uma maior atenção aí do pessoal, talvez lá do Ministério de Planejamento aí, ajudar, porque isso é importante para o crescimento do país, né? Então, fala-se tanto de crescimento, geração de emprego, se você não apoia a área que vai investir na geração de novos empregos, fica complicado, né? Mas, falando de SEC, que talvez lá eles não tenham tanto esse problema, eu vejo que talvez possa ser mais suscetível a pressões políticas do que talvez o Fed. Tá? Então, acho que não vejo... regulação bancária é super complexa também. Não vejo... Acho que, assim, as duas são complexas.
tá? Então, e dos dois lados também tem profissionais muito bons. Mas eu vejo aí uma pressão política, talvez no mercado securitário, talvez a influência seja maior. Então, essa é a minha visão. Maravilha. Para fechar minha conversa com vocês hoje, eu vou me declarar fã do Block Drops do Magaldi, e tem um monte de coisa que eu ouço lá, eu passo semanas tentando processar, das últimas, assim, que são super, para mim, relevantes, a ideia de account abstraction, por exemplo, né? Alguns momentos, assim. E aí, como a gente está falando dessa nova era, próxima era de economia, né, digital e tokenizada, eu vou deixar vocês fecharem com uma pérola, né? O que tá por vir? O que pode ajudar a mudar em profundidade o sistema financeiro no Brasil e no mundo, que está vindo de mundo cripto, que está vindo, né, desse espaço? Talvez não seja algo novo, mas é uma onda que está crescendo e isso vai impactar, continuar impactando, e a onda crescendo vai impactar mais, que é cada vez mais você ter a descentralização dos balcões de negociação. Não, para o nosso século agora, daqui a pouquinho, talvez o meu neto vai olhar e vai falar: nossa, a gente tinha balcão, como é que era que o pessoal fazia a troca de ativos, comercialização de ativos? Vai soar, como a gente faz hoje, algo como soava leilões das tulipas lá na Holanda, entendeu? Lá antigamente. Eu acho que isso está acontecendo no mundo DeFi. Talvez vai cair o último grande centralizador, que é a Binance. Talvez vamos ver o que vai acontecer. E aí o mercado de onde vai acontecer as transações será no mercado descentralizado, né, em mercados assim. E coisas que podem acontecer no Drex com total governança, total regulação. Então, acho que monopólio de balcão de transações, acho que isso é o que acredito que é a próxima onda que vai varrer aí os mercados. Maravilha. Magaldi? Eu acho que a gente vai entrar numa onda de adoção institucional significativa com a evolução das criptografias de Zero Knowledge, né, que são criptografias que você consegue empacotar várias transações para ganhar escalabilidade, mas também você pode usar essa criptografia para definir privacidade de dados específicos ou de execução de contratos específicos configuráveis em redes públicas, né? Então, hoje, um dos grandes impedimentos, porque existe lei de privacidade de dados em vários países do mundo, de você usar redes públicas com dados confidenciais, é esse equilíbrio que você não consegue alcançar ainda. Mas com o desenvolvimento dessas criptografias Zero Knowledge, a gente já consegue projetar aí algumas inovações no campo da privacidade de dados, né, da proteção de dados. E aí a gente não tem mais motivo, né, praticamente, para adoção institucional de redes públicas. E isso, como o Jeff falou, amplia ainda mais a possibilidade de você ter negócios reais acontecendo on-chain, com todos os benefícios de automação e transparência e eficiência que a gente espera desses ambientes centralizados. Então, eu acho que vem por aí uma onda interessante, e aí cabe ainda mais ao regulador definir o que é aceitável ou não nessa arquitetura. Então, vai ser bacana acompanhar e participar dessas próximas ondas aí. Maravilha. Eu vou então, só reforçar, a gente teve essa conversa com a Clarissa de Zero Knowledge, ela não pode ser específica aqui, ela não deu nenhum spoiler,
mas a gente vai ter uma reunião do fórum do Drex no dia 27 de setembro, que é bem provável que se leve um pouco dessa discussão e o que a gente, no Drex, já tem um pouco de Xenon Knowledge, o que está sendo feito por lá. Eu queria agradecer demais todo mundo que está aqui com a gente, eu queria agradecer demais vocês, e agradecer quem ficou até o final. Obrigado, até ano que vem. Obrigado, Magaldi. Obrigado, Jeff. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Até mais.